Muito bem, então a gente vai continuar falando sobre vetores LI, vetores LD, conjunto gerador, base e dimensão. São os temas que nós estamos abordando já desde as duas últimas aulas e que são, né, conceitos muito ligados, muito associados, né? Então, especificamente sobre o que nós falamos na quinta-feira passada, temos o conceito de base e, como consequência, o conceito de dimensão. Nós dissemos, não importa se eu esteja num espaço ou se eu esteja num subespaço. Não importa. O que se fala para um também vale para o outro. Eu chamo de base, como a gente colocou, um conjunto de vetores, que não é um conjunto qualquer, mas sim um conjunto de vetores que satisfazem, esses vetores satisfazem duas condições. Eles são LI, ou seja, preparando uma equação vetorial, onde num membro eu tenho uma combinação linear deles e no outro membro o vetor nulo, obrigatoriamente cada escalar dessa combinação linear é zero. A única solução dessa equação vetorial é cada escalar igual a zero. Então o conjunto tem que ser LI. E além disso, o conjunto tem que ser gerador. Gerador do quê? Gerador do espaço onde eu estou, se eu estiver procurando uma base daquele espaço. Ou gerador do subespaço onde eu estou, se eu estiver procurando uma base daquele subespaço. Depois, nós colocamos uma afirmação, a partir do momento que passamos a conhecer o conceito de base, e a afirmação dizia que, num mesmo espaço vetorial, todas as bases que por acaso ele venha a ter possuem o mesmo número de elementos. Então, se você está no R3, toda a base do R3 tem o mesmo número de elementos. Se você está no espaço das matrizes 2x2, todas as bases desse espaço possuem o mesmo número de elementos. E justamente essa característica comum a todas as bases de um espaço ou de um subespaço serve para justamente definir o que é dimensão. Dimensão daquele espaço ou dimensão daquele subespaço. Portanto, nós dissemos, olha, já que todas as bases de um mesmo local possuem o mesmo número de elementos, esse número de elementos, esse número de vetores, o número de vetores que estão na base, ou em qualquer base, é a dimensão daquele local. É a dimensão daquele espaço ou daquele subespaço. E daí, né, nós chegamos a concluir que a dimensão de R2 era 2. Por quê? Porque encontramos uma base do R2 com 2 elementos. A partir do momento em que nós encontramos uma base do R2 com 2 elementos, ficamos sabendo que qualquer outra terá que ter 2 também, porque todas possuem o mesmo número, e esse número é a dimensão do R2. Portanto, a dimensão do R2 foi 2, porque eu encontrei uma base do R2 com 2 elementos. Aí deduzimos que a dimensão de R3 era 3, dimensão de R4 era 4, e generalizamos. Dimensão de Rn é n. Depois visitamos o espaço das matrizes 2x2 e verificamos que
Nesse espaço, nós podemos determinar uma base com 4 elementos. Logo, qualquer outra vai ter que ter 4, e, consequentemente, a dimensão do espaço das matrizes 2 por 2 é 4. Inclusive, nós também generalizamos. Nós dissemos que num espaço qualquer de matrizes com M linhas e N colunas, a dimensão será M multiplicado por N. Daí, se eu estiver no espaço 2 por 2, a dimensão será 2 multiplicado por 2, 4, exatamente como nós determinamos. E fomos então para o espaço de polinômios. Consideramos P2 de x e percebemos que P2 de x tinha dimensão 3. Nós determinamos uma base de P2 de x com 3 elementos. Consequentemente, qualquer outra base de P2 de x também terá 3 elementos. E 3 será a dimensão de P2 de x. E também generalizamos esse resultado. Para qualquer espaço de polinômio Pn de x, a dimensão será n mais 1. Bom, finalizando, quero só fazer uma observação para que não apareça aqui alguém me perguntando qual é a dimensão da base. Por favor, não façam essa pergunta. Por isso que eu fiz essa observação que está aqui, né, com a seta que vem descendo. Os conceitos de base. Base é um conjunto de vetores. Dimensão é o número de vetores que está nesse conjunto. E a dimensão, como também a base, ambos os conceitos são relacionados a um espaço ou a um subespaço. Portanto, base é base de um espaço ou de um subespaço. Dimensão é dimensão de um espaço ou de um subespaço. Dimensão não é dimensão da base. Dimensão é dimensão do espaço ou do subespaço. Certo? Vamos evitar de, digamos num português bem simples, falar coisas absurdas, como a dimensão da base. Que dimensão da base? Base não tem dimensão. Quem tem dimensão é espaço e subespaço. Base diz qual é a dimensão. Tá? Dimensão é o número de vetores em qualquer base. Mas a dimensão é a dimensão do espaço ou do subespaço. Basicamente, em termos teóricos, foi isso que nós falamos quinta-feira. Não é? Agora, nós vamos, hoje, primeiro, apresentar uma sequência de 6 resultados que dizem respeito a todos esses conceitos que nós estudamos na semana passada. Vetores LI, vetores LD, conjunto gerador, base, dimensão. E esses resultados são muito importantes. É evidente que dentre eles tem uns mais importantes do que outros, mas todos são muito importantes. E nós precisamos
tê-los por perto, porque eles são muito úteis. Acredito que vocês consigam lembrar que nós dissemos que a nossa definição de base, a nossa primeira definição de base, que é esta daqui, base é um conjunto de vetores LI que ao mesmo tempo também gera o espaço, ou seja, que ao mesmo tempo nós também podemos escrever qualquer vetor do espaço como combinação linear deles, dos vetores do conjunto. Dissemos que essa definição ela ia ser simplificada. Nós íamos obter um resultado mais simples, né? Mais simples, quando nós quiséssemos verificar que um conjunto era uma base. E a obtenção desse resultado mais simples vem como consequência do fato de nós agora já sabermos o que é dimensão. Porque quando nós vimos a definição de base, nós não havíamos ainda falado sobre dimensão. Mas agora que eu já sei o que é base e também já sei o que é dimensão, eu posso conseguir um resultado mais simples que me poupa trabalho para verificar se um determinado conjunto é uma base de um certo espaço. Por quê? Porque até agora, a única forma que eu conheço de verificar que um conjunto é uma base é verificando duas condições: se o conjunto é LI e se o conjunto é gerador. Porém, como eu falei, a partir do momento que eu conheço o conceito de dimensão, eu posso conseguir um resultado mais simples que me permite verificar que um conjunto é uma base sem precisar verificar essas duas condições. Esse é um dos resultados que a gente vai apresentar nessa lista de 6 que eu falei para vocês. Tá bom? Então, vamos ver quais são esses resultados e logo depois vamos resolver alguns exemplos para que a gente consiga fixar melhor esses aspectos teóricos que a gente está analisando. Então vamos supor o seguinte: já que agora eu sei o significado de dimensão, vamos supor que eu esteja num determinado espaço e que eu conheça a dimensão dele. Ou seja, vou tomar como hipótese que eu já conheço a dimensão. Por exemplo, vou resolver uma questão no R3. Eu conheço a dimensão do R3. Independentemente de qualquer coisa, eu sei que eu estou dentro de um espaço de dimensão 3. E é isso que eu estou querendo que você compreenda. Vamos supor que estejamos num espaço do qual nós conheçamos a dimensão. Então eu conheço a dimensão. A dimensão é, digamos aí, um número N. E além disso, vamos supor que alguém me deu um conjunto de vetores nesse mesmo espaço. Conjunto aí com K vetores. V1, V2, etc. VK. Vamos supor que tenhamos aqui, né, K vetores. Então, primeiro e excelente resultado. Excelente porque é muito útil.
Se a quantidade de vetores que tiver aqui nesse conjunto coincidir com a dimensão do espaço, tá? E se eu comprovar que esse conjunto é LI, imediatamente eu concluo que ele é base. Percebeu? Que basta verificar que é LI, desde que a quantidade de vetores no conjunto seja igual à dimensão do espaço. Então, por exemplo, você está no R2. Alguém lhe dá um conjunto com 2 vetores e pergunta para você: esse conjunto é uma base? Se você não conhecer esse resultado, você vai responder essa pergunta depois que você fizer 2 verificações. Se você não conhecer esse resultado, você vai fazer 2 verificações. Você vai pegar o conjunto que lhe deram, com 2 vetores, vai verificar se ele é LI e também vai verificar se ele gera o R2. Você vai fazer esses 2 trabalhos. Se ele for aprovado nos 2 trabalhos, você vai concluir que ele é uma base. Entretanto, se você conhece esse resultado, você vai raciocinar da seguinte maneira: eu estou no R2. A dimensão do R2 é 2. E o cara me deu um conjunto com 2 elementos. Então eu vou só verificar que ele é LI. Porque esse resultado me garante que, como a quantidade de vetores do conjunto coincide com a dimensão do espaço, basta o conjunto ser LI para eu poder concluir que ele é base. Tá certo? Em outras palavras, você eliminou uma etapa do seu trabalho. Você facilitou o seu trabalho. Simplificou o seu trabalho. E se você perguntar, e se em vez da gente provar que ele é LI, a gente for verificar se ele gera, também vale? Vale. É o 4º resultado. Se a quantidade de vetores coincide com a dimensão e o conjunto gera o espaço, não precisa provar que ele é LI. Você já pode concluir que é base. Como também aqui em cima, quantidade de vetores igual à dimensão. E o conjunto é LI, não precisa comprovar que gera. Já pode concluir que é base. Em outras palavras, se o número de vetores do conjunto coincide com a dimensão, você basta provar que é LI ou basta provar que gera. Fica a seu critério. Não precisa fazer as 2 coisas. Não precisa. Basta fazer uma. Você escolhe uma das 2 e faz. Eu acho mais fácil sempre verificar se é LI. Que arma aquela nossa equaçãozinha vetorial, né? Faz a combinação linear dos vetores, igual ao vetor nulo, e vai resolver o sistema para ver se cada escalar tem que ser 0. Então, eu digo a vocês com sinceridade que nunca utilizo praticamente essa 4ª conclusão. Fico sempre com a primeira. Elas são equivalentes e eu prefiro trabalhar com a primeira. Mas querendo trabalhar com a 4ª, é a mesma coisa. A conclusão é a mesma. Tá? Agora perceba, você só pode usar esse primeiro resultado, ou então o 4º, se previamente você conhecer a dimensão. E se você verificar que o número de vetores
no conjunto que lhe deram coincide com a dimensão. Aí sim, aí tudo bem. Basta verificar se o conjunto é LI. Ou então, basta verificar se o conjunto gera. Muito bem. Agora, continuando, vamos analisar uma outra situação. Tenho aqui, estou no espaço, conheço a dimensão do espaço e me dão um conjunto de vetores. Só que, suponhamos, essa quantidade é maior do que a dimensão. Por exemplo, estou no R2 e o camarada me dá um conjunto de 3 vetores do R2. Não é? 3 vetores do R2. Primeiro de tudo, é evidente que esse conjunto não é uma base. Não é? Por quê? Porque todas as bases têm que ter o mesmo número de elementos e eu sei que no R2 todas as bases têm 2 elementos. Se você me deu um conjunto com 3, claro que esse conjunto não pode ser base, senão vai virar uma esculhambação. Vai ter base com 2 elementos, vai ter base com 3 elementos. Isso não existe. Todas as bases têm o mesmo número de elementos. Se eu já achei uma com 2, é por isso que a dimensão de R2 é 2. E todas as outras vão ter 2 elementos. Se você me deu um conjunto com 3 elementos, eu posso garantir que esse conjunto não é uma base. Por quê? Ele já falhou na quantidade de elementos que ele deve ter. Né? Ele já falhou na quantidade de elementos que ele deve ter. E além disso, pode ter certeza que se você está num espaço com dimensão n e alguém lhe entrega um conjunto com mais de n vetores, esse conjunto é LD. Pode ficar certo. Quem garante é o terceiro resultado. Tá? O conjunto é LD. É por isso também, né? É mais uma razão para ele não poder ser base. Por quê? Porque para ser base tem que ser LI. Ele tem um número de elementos maior do que a dimensão. Né? Se K for maior do que N, pode ficar certo, o conjunto é LD. Em outras palavras, como nós vimos aqui, se o conjunto é LD, é porque um dos vetores, pelo menos um dos vetores, é combinação linear dos outros. Analisamos aqui esse resultado. Tá? E vimos que, de fato, comprovamos, aliás, que esse resultado é verdadeiro. Portanto, se o conjunto de vetores que lhe entregarem, né, tiver uma quantidade de vetores maior do que a do espaço, do que a dimensão do espaço, pode ficar certo que esse conjunto é LD. E se a quantidade for menor? Se a quantidade for menor, aí você não pode garantir se é LI ou LD. Você vai ter que verificar. Né? Vai ter que verificar. Por exemplo, como nós acabamos de falar a respeito do R2. Você pode muito bem chegar e dizer: vou considerar o conjunto com um vetor. O vetor 1 e 3. Primeiro de tudo, esse conjunto é uma base? Claro que não, porque para ser base teria que conter 2 elementos. Esse conjunto é LI ou LD? Não sei. Se ele tivesse 3 elementos, eu teria certeza que ele seria LD, né? Porque eu estaria na situação número de vetores maior do que a dimensão. Mas com número de vetores menor do que a dimensão,
Aí eu não posso afirmar nada, eu tenho que verificar, né? Se eu fosse verificar, eu tomaria um escalar pelo vetor 1 e 3 igual a 0, 0. É evidente que, obrigatoriamente, o escalar tem que ser 0. Então, esse conjunto aqui é LI, porque ele só tem um vetor, eu multiplico por um escalar igual ao vetor nulo, concluo que o escalar tem que ser 0. E, aliás, todo conjunto com um único vetor, se esse único vetor não for o vetor nulo, esse conjunto é LI. Né? Se for o vetor nulo, se o único elemento for o vetor nulo, aí o conjunto é LD, né? Em qualquer espaço, se você considerar, por exemplo, no R2, se você considerar o conjunto formado só pelo vetor nulo, claro que esse conjunto é LD. Por quê? Porque se você pegar um escalar pelo vetor nulo e igualar ao vetor nulo, esse escalar aqui pode ser diferente de 0. Pode ter qualquer valor, né? Por exemplo, pode ser 2. Então, não obrigatoriamente o escalar tem que ser 0, nesse caso. Consequentemente, o conjunto é LD. Logo, se a quantidade for menor, se a quantidade de vetores for menor que a dimensão, aí eu vou precisar verificar se o conjunto é LI ou se o conjunto é LD. Se a quantidade for menor e o conjunto for LI, como é o caso daqui, quantidade menor e conjunto LI, que é que eu posso concluir de acordo com o segundo resultado? É que esse conjunto pode ser completado até formar uma base do espaço. Aí você vai dizer, e como é que completa? Não existe orientação para isso. Você tem que completar, né, inteligentemente. Primeiro, como eu estou no R2, eu preciso completar com quantos vetores? Só um. Né? Porque até chegar numa base de R2, eu sei que eu vou precisar de um conjunto com 2 elementos. Eu já tenho 1. Então eu preciso completar com 1. Aí você vai dizer, mas qual o vetor que eu vou colocar junto desse para formar uma base? Um vetor que não seja múltiplo desse. Porque aí você vai ter um conjunto com 2 vetores, verifica que completou certo, verifica que esse conjunto com 2 é LI e usa o primeiro resultado. Conjunto com 2 vetores, dimensão é 2 e o conjunto é LI, então é base. Mas tem que ter cuidado quando vai completar. Porque você tem que completar e verificar que o conjunto é LI. Sua quantidade é menor, o conjunto que você tem é LI, então você completa, põe mais um, por causa do fato de você estar no R2, né? Só precisa colocar mais um, e aí verifica que o novo conjunto é LI, porque aí você vai usar o resultado 1. Fiquei com um conjunto com 2 elementos, verifiquei que esse conjunto era LI, então pelo resultado 1, esse conjunto é uma base.
Ok, pessoal? Muito bem. Então, sobre o quarto resultado, nós já falamos, né? Então, falamos até agora sobre o primeiro, sobre o segundo, sobre o terceiro, sobre o quarto. Agora, vejamos o que é que nos diz o quinto. O quinto diz: se a quantidade de vetores for menor, você pode concluir tranquilamente que esse conjunto não consegue gerar o espaço. Ou seja, esse conjunto aqui, você verificou que ele era LI. Se alguém perguntar, esse conjunto gera o R2? Claro que não, né? Porque se ele já é LI, se ele também gerasse, ele seria uma base. Aí esculhambou tudo. Estava achando uma base com um elemento. Né? Ora, ele é LI. Então ele não pode gerar, porque senão seria a base. E eu sei que ele não é base. Não é? Portanto, toda vez que eu tenho a quantidade de vetores menor, olha, toda vez que eu tenho a quantidade de vetores maior, o conjunto é LD. Toda vez que eu tenho a quantidade de vetores menor, tenho certeza que ele não é gerador. Esse conjunto não gera o espaço. Agora, se eu tenho a quantidade maior, a gente vai ver exemplos disso aqui. Tá? Se eu tenho a quantidade maior e comprovo que o conjunto gera, você vai dizer, como é que pode ter a quantidade maior e gerar? O que não pode é quantidade maior e CLI. Isso aí não pode não. Quantidade maior, obrigatoriamente, é LD, pelo terceiro resultado. Mas quantidade maior e gerar, pode. Pode. Quantidade maior não pode ser LI, mas pode gerar. E então, se a quantidade é maior e gera, por exemplo, você pode muito bem, né, dizer, eu estou aqui com um conjunto com 3 vetores no R2 e eu comprovo que ele gera o R2. Exatamente essa situação. Isso é plenamente viável. Um conjunto que tem uma quantidade de vetores maior do que a dimensão e ao mesmo tempo consegue gerar. Ele não consegue ser LI, mas ele consegue gerar. Se ele tem uma quantidade maior e consegue gerar, aí o resultado lhe garante algo que é o oposto do completamento, a extração. Né? Aqui você tem a quantidade menor e é LI, então você pode completar até formar uma base. Se você tem a quantidade maior e ele gera, então está sobrando vetor. Quantidade menor e é LI, está faltando. Então você completa. Quantidade maior e gera, está sobrando. Então você extrai. Então você, daquele conjunto, pode extrair uma base. Como? Eliminando quem está sobrando. Aí você vai dizer, como é que elimina? Também não há regra para isso, não há orientação para isso. É você quem vai ter que eliminar e verificar depois se o conjunto que restou é de fato uma base. Que vai ter uma base? Vai. Ali dentro vai. Se o conjunto tiver mais elementos do que a dimensão do espaço, e você conseguiu provar que esse conjunto gera o espaço, ali dentro tem uma base. Agora, quem é que você tem que eliminar para poder enxergar qual é a base que está lá dentro? Isso é um problema seu. Não existe regra para isso.
E esse é o nosso último resultado. A gente vai, né, procurar resolver exemplos onde a gente possa utilizar, né, esses resultados. Tá certo? Por enquanto, nós vamos começando já resolvendo exemplos de um modo geral, aplicando os conceitos de LI, de LD, de base e de dimensão. Tá ok? Então, suponhamos. Vamos supor que nós estejamos no R3 e alguém nos pergunte, olha, o conjunto 254, 012, 111, 020. Primeira pergunta, é uma base do R3? É evidente que essa pergunta é facílima, né? De responder. Não, não é. Por quê? Porque toda base do R3 tem 3 elementos e você está me dando um conjunto com 4. Ponto final. Aí a pessoa poderia lhe perguntar, e esse conjunto beta? Você poderia dizer se ele é LI ou LD? Aí você diz, posso. Posso e não preciso fazer nenhuma conta para isso. Não vou armar a equação vetorial, combinação linear igual a vetor nulo. Não preciso fazer nada disso. Como eu estou no R3, a dimensão do R3 é 3. E o conjunto tem 4 elementos. Então o conjunto tem mais elementos do que a dimensão do espaço. Obrigatoriamente esse conjunto é LD. Foi o resultado que nós acabamos de ver. Terceiro resultado. Esse conjunto não é base porque não tem 3 elementos. Não teria a menor chance de ser. E segundo, esse conjunto é LD. Tenho certeza disso. Porque ele tem uma quantidade de vetores maior do que a própria dimensão do espaço. Certo, pessoal? Agora vamos supor então que alguém elimine o vetor 254 desse conjunto beta e passe a chamar de θ o conjunto 012, 111, 020. E aí pergunte, e esse conjunto θ é uma base do R3? Aí você diria, esse aí tem chance. Eu não consigo apenas olhando para ele dizer que ele é, mas eu consigo dizer que ele tem chance. Não é? Porque eu sei que o R3 tem dimensão 3, toda a base de R3 tem 3 vetores, θ é um conjunto com 3 vetores, então θ é um candidato viável para ser base. Aí a pessoa vai dizer, e o que é que você tem que fazer para concluir que de fato θ é uma base? Você precisa verificar que θ é LI e que θ gera o R3? Aí você diz, não. Eu não preciso verificar as duas coisas. Porque se eu estou no R3, eu sei que a dimensão do R3 é 3. θ tem exatamente 3 elementos. Então, se um conjunto tem um número de elementos igual à dimensão, eu só preciso verificar, por exemplo, que ele é LI. Se ele for LI, eu já concluo que ele é uma base. Eu não preciso verificar as duas coisas. Porque eu estou num espaço onde eu conheço a dimensão e porque eu estou vendo que o conjunto que você me deu tem o número de elementos igual à dimensão. Então eu só preciso verificar que é
LI. Aí você verificaria, né, que o conjunto é LI, ou seja, você pegaria uma combinação linear dos elementos de θ um certo A por 0, 1 e 2, um certo B por 1 e 1, um certo C por 0, 2, 0, igualaria ao vetor nulo do R3, evidentemente, e daqui você chegaria no seguinte sistema: A vezes 0, mais B vezes 1, mais C vezes 0. Então você teria B igual a 0. Depois você teria A mais B mais 2C igual a 0. E depois você teria 2A mais B igual a 0. Não tem o que fazer, né? Já que, sendo B igual a 0, a terceira equação também diz que obrigatoriamente A é 0. E se B é 0? E se A é 0? A segunda equação diz que obrigatoriamente C é 0. Portanto, você comprovou que o conjunto θ é LI, e como ele tem 3 vetores, que é o mesmo número da dimensão do espaço onde você se encontra, você pode concluir que ele é base do R3. Né? Você chegaria e simplesmente diria: θ é LI, acabei de comprovar isso. θ tem 3 elementos, ou seja, 3 vetores, dimensão do espaço onde eu estou também é 3. Essas 3 coisas combinadas me garantem que θ é base do R3. Por isso, né, que a gente falou que a definição que nós tínhamos ia ser simplificada. O nosso trabalho ia diminuir. E justamente diminuiu porque agora nós sabemos o que significa dimensão. E justamente nos colocaram um problema dentro de um espaço do qual nós conhecemos a dimensão, o R3. Muito bem. Então, estaria aqui, portanto, resolvido esse exemplo com a aplicação direta do nosso primeiro resultado. Né? Do nosso primeiro resultado. Agora, suponhamos que a gente modifique o tipo de questão. Suponhamos que nós queiramos agora, né, encontrar uma base e conhecer a dimensão de não mais espaços. Os espaços a gente praticamente já sabe de todas as dimensões, né? Mas suponhamos que a gente queira agora conhecer a dimensão de alguns subespaços.
Então, por exemplo, na letra A, ao olharmos para a letra A, a gente reconhece que de fato tem em mãos um subespaço do R2. Né? Porque na letra A temos o conjunto W1 de todos os pares do R2, tais que Y é igual a 2x. Então, eu só saberei da dimensão desse subespaço se eu encontrar uma base dele. Né? Porque eu conheço a dimensão do R2, a dimensão do todo é 2. Mas ele não está querendo que eu encontre uma base do R2. Ele está querendo que eu encontre uma base e, consequentemente, saiba da dimensão de W1. Então, eu agora volto, né? Volto, não para usar nenhum daqueles resultados que a gente acabou de ver, mas sim para usar a minha definição lá de trás. Eu só vou saber da dimensão se eu encontrar uma base. E como eu não sei a dimensão, eu tenho que, de fato, voltar lá para a minha primeira definição, que me diz: base é um conjunto Li que gera o local onde você está. Eu sei que nós estamos no R2, mas como a questão trata de uma pergunta sobre W1, nós estamos em W1. Né? Nós estamos em W1. Temos aqui, suponhamos, temos aqui o R2, mas na verdade nós estamos aqui. Nós estamos numa parte de R2. Uma parte especial, é um subespaço. Mas eu não sei a dimensão de W1. Então eu não vou poder usar nenhum daqueles 6 resultados. Para que eu conheça a dimensão de W1, eu vou precisar encontrar uma base de W1. E para encontrar uma base de W1, eu vou ter que encontrar um conjunto que seja Li e que gere W1. Aí eu tenho que lembrar como é que, nesse caso, eu desenvolvo o meu raciocínio. E a gente tem que lembrar que, exatamente nesse caso, a gente desenvolve o raciocínio como a gente desenvolveu para encontrar a dimensão de R2, que foi encontrando primeiro geradores, depois comprovando que os geradores eram Li e, consequentemente, chegando a uma base. Aí é evidente que na hora que eu cheguei a uma base, eu vou conhecer a dimensão. É só contar os elementos que eu encontrei na base. E aí, como é que eu chego nos geradores? Na verdade, o primeiro passo é chegar nos geradores. O segundo passo é comprovar que os geradores são Li. Para depois, então, dizer qual é a base que eu encontrei. Eu chego nos geradores, relembrando, né? É um raciocínio que a gente já utilizou. Eu chego nos geradores a partir do vetor genérico. A partir do vetor genérico, eu descubro aquele ou aqueles que geram o cara que representa todos. Qual é o vetor genérico de W1? Né? A2A, X2X. A letra, na verdade, não importa. Rodrigo colocou a letra A. Vamos usar
A letra A. Então, eu teria aqui, né, vetor genérico de W1. Vetor genérico de W1 é um elemento da forma A2A. Porque eu preciso escrever um vetor do R2 que me deixe claro que é elemento de W1, ou seja, que tem segunda componente igual a 2 vezes a primeira. Então, é um camarada desse tipo. E é evidente que, como eu só tenho uma variável, eu já posso colocar em evidência e dizer que o vetor genérico de W1 é múltiplo do vetor 1 e 2. Em outras palavras, como o vetor genérico representa todos os vetores de W1, eu posso dizer que todo mundo de W1 é múltiplo de 1 e 2. À medida que o A vai variando, né? O A é um número real qualquer, à medida que ele vai variando, ele vai me dando todos os elementos de W1. E aí eu vejo que, de fato, todos os elementos de W1 são gerados por 1 e 2. Logo, eu, a partir deste momento, sei que o conjunto alfa1 formado pelo vetor 1 e 2, esse conjunto gera W1. Bom, se esse conjunto for LI, encontrei uma base de W1. E claro que ele é LI, né? Pode ficar certo, como a gente acabou de falar já. Nós falamos isso hoje aqui. Se um conjunto tem um único elemento, se esse elemento não for o vetor nulo, é LI. Se for o vetor nulo, é LD. Falamos isso aqui, né? E comprovamos, né? Claro que esse conjunto alfa1 é LI, porque se eu multiplicar o elemento de alfa1 por uma constante, por exemplo, né? Se eu fizer x vezes 1 e 2 igual ao vetor nulo, obrigatoriamente x terá que ser zero. Então, isso aqui me diz que alfa1 é LI. Portanto, né, combinando as duas coisas, alfa1 gera W1 e alfa1 é LI, eu agora posso concluir que alfa1 é base de W1. E, consequentemente, encontrei também a dimensão de W1. A dimensão de W1 é 1. A dimensão de W1 é 1. Vamos aproveitar, né, esse exemplo, ou seja, concluímos aqui a letra A, e vamos aproveitar esse exemplo para a gente fazer uma afirmação sobre o R2 e daí então, né, generalizar para qualquer espaço. Veja bem, se no R2 você, em vez do
subespaço que seja o conjunto dos pares XY que satisfazem y igual a 2x, na verdade você sabe que esse subespaço é justamente uma reta que passa pela origem, né? A reta y igual a 2x. Se em vez dele nós fizéssemos a mesma pergunta, ou pedíssemos a mesma coisa, encontre uma base e dê a dimensão desse subespaço aqui. O subespaço formado somente pelo vetor 0, 0. Nós vimos aqui, né? Vamos chamar esse conjunto de Z, o vetor 0. Esse subespaço aqui, esse conjunto aqui, como nós vimos, é um subespaço, né? Em qualquer espaço onde eu estiver, se eu considerar só o vetor nulo, terei um subespaço. Se eu considerar o espaço todo, também terei. Nós já falamos isso aqui. E só o vetor nulo é um subespaço simplesmente porque satisfaz as três condições da definição de subespaço. Ele contém o vetor nulo, aliás, é só o que ele contém, né? Como ele só contém o nulo, um elemento dele somado com o elemento dele continua nele, claro, porque nulo mais nulo é nulo. E qualquer escalar multiplicado pelo nulo é o nulo. Então, também permaneço nesse conjunto se multiplicar o vetor dele por qualquer escalar. Portanto, sendo ele um subespaço, vamos supor que nós queiramos encontrar uma base e dar a dimensão. Aí você diz, olha, vamos fazer uma comparação com esse W1 com o qual nós acabamos de trabalhar. Quantos vetores existem em W1? Infinitos. Todo par que tiver segunda componente igual a 2 vezes a primeira cai lá em W1. É gente que não acaba mais. Porém, apesar de ter gente que não acaba mais, nós descobrimos um camarada nesse meio, que foi o vetor 1 e 2, que gera todo mundo e que é LI. Então, ele, como elemento de um conjunto alfa 1, nos dá uma base para W1. Encontramos um cara que forma uma base. Por quê? Porque ele gera e porque ele é LI. Ou seja, dentre os, sei lá, né, trilhões de elementos de W1, nós pegamos um, o vetor 1 e 2. Descobrimos que esse cara, a partir do vetor genérico, descobrimos que esse cara forma uma base de W1. Agora, no caso de Z, quantos vetores eu posso pegar para formar uma base? Só um. Porque Z não tem trilhões de elementos. Z só tem um elemento. Um vetor. Então, se eu quiser formar uma base de Z, eu não tenho duas opções, só tenho uma, né? Eu vou chegar aqui e vou dizer, olha, o único candidato, o único conjunto candidato a ser base de Z, né, seria o conjunto, vamos escrever alfa índice Z, formado pelo único vetor que tem no conjunto Z. Eu estou querendo uma base dele. E ele só tem um camarada para me dar, eu fico com esse, né? Então, será que esse conjunto é uma base de Z?
Luiz Henrique deu uma resposta maravilhosa. Eu só tenho essa opção. Porém, se eu inventar de dizer que esse conjunto é uma base, eu estou dizendo uma tolice maior do que eu. Porque aí chega alguém e diz, espera aí. Como é que você está me dizendo que um conjunto que contém o vetor nulo, aliás, só contém o vetor nulo, é uma base? Meu amigo, para ser uma base, tem que ser LI. E a gente acabou de ver aqui, numa das nossas aulas anteriores, que se o conjunto contiver o vetor nulo, ele não é LI nunca, ele é LD. Além disso, se eu for verificar se esse conjunto ao fazer é LI, é evidente que eu vou concluir que não é. Ele tem que ser base. Então ele tem que ser LI. E ele não é, pela razão que a gente já fez hoje. Né? Eu pego um escalar pelo único elemento dele, igualo ao vetor nulo, e eu sei que esse escalar não precisa ser zero. Então, não me fale de base com o vetor nulo aí dentro, que isso é um absurdo. Aí o cara diz, bom, então agora eu estou numa sinuca, né? Porque o único vetor que eu tinha para formar uma base não serve. E agora? Será que eu encontrei um subespaço que não tem base? Encontrou. Lógico que encontrou. Porque o subespaço só tem um elemento. Só poderia dar ele para formar uma base. E ele não serve. Logo, o subespaço formado somente pelo vetor nulo, isso no R2 ou em qualquer espaço, é um subespaço sem base. O que a gente diz, na verdade, é o seguinte, né? Que base de Z, está aqui, né? Nosso Z. Base de Z é conjunto vazio. Como base tem que ser conjunto, e como não tem elemento nenhum que sirva, porque só tem um e ele não serve, o conjunto que é a base é vazio. Não tem ninguém na base. Não tem ninguém. A base é vazia. Não tem base. Consequentemente, aí você vai dizer, então não tem dimensão. Não, dimensão tem. Dimensão tem. Lembre-se do significado de dimensão. Dimensão é o número de elementos de uma base. Né? De qualquer uma, já que todas as bases têm que ter o mesmo elemento, o mesmo número de elementos. Então, dimensão, repetindo, dimensão é o número de elementos de uma base. No caso do conjunto Z, quantos elementos tem na base? Nenhum. Porque a base é um conjunto vazio. Se não tem nenhum elemento, a dimensão é zero. A gente diz que a dimensão do subespaço formado somente pelo vetor nulo é zero. Portanto, não esqueçam disso aqui. Se você tiver o subespaço formado somente pelo vetor nulo, isso no R2
ou em qualquer espaço, se você considerar em qualquer espaço, somente o vetor nulo, nunca vá esquecer disso aqui. Se você considerar só o vetor nulo, a base é o conjunto vazio e a dimensão é zero. Isso no R2. Se você considerar no R3 o conjunto formado só pelo 0, 0, 0, mesma coisa, a base é vazia, a dimensão é zero, e em qualquer outro espaço. E aí perceba, né? O que foi que nós falamos sobre os subespaços do R3? Nós dissemos, olha, no R3 nós temos ou somente o vetor nulo, ou as retas que passam pela origem, ou o R2 inteiro. Só temos esses três tipos. Em termos de dimensão, isso significa ou eu tenho dimensão zero, que é o caso do conjunto que só tem o vetor nulo, ou eu tenho dimensão 1, que é o caso de qualquer reta que passa pela origem, não é só o caso de y igual a 2x, não. As bases vão mudando, mas qualquer reta vai ter sempre um único vetor na base. Vai ter sempre dimensão 1. Ou então o próprio R2, que tem dimensão 2. E vai ser sempre assim em qualquer espaço. Você vai ter a maior dimensão, evidentemente, a dimensão do próprio espaço. Abaixo dali, vai caindo um por um até zero. Se você for para o R3, qual é a maior dimensão que você pode encontrar no R3? É 3, que é a dimensão dele próprio, já que ele é o todo. Aí se você descer, qual é o tipo de subespaço mais próximo? Um plano que passa pela origem. Aí você vai ver que vai ter dimensão 2. Depois, qual é o subespaço mais próximo? Uma reta que passa pela origem. Vai ter dimensão 1. E, finalmente, somente o vetor nulo vai ter dimensão 0. E assim por diante. Se você for para o espaço das matrizes 2x2, você vai ter dimensão do espaço das matrizes 2x2, 4. E lá dentro você vai encontrar subespaços de dimensão 3, de dimensão 2, de dimensão 1 e somente a matriz nula, que é um subespaço de dimensão 0. É sempre assim em qualquer espaço. Por exemplo, veja aqui o item B, para a gente concluir da mesma forma que fizemos na turma da manhã. Nós deixamos o item C para quinta-feira. Vamos fazer a mesma coisa aqui. Então, vamos para o item B. Dentro do espaço das matrizes 2x2, vamos procurar determinar uma base e dar a dimensão do subespaço, nós trabalhamos com esse subespaço aqui, né, formado por todas as matrizes 2x2 que possuem traço 0. Traço, né? Traço, só para lembrar, para quem não lembra mais, traço é a soma dos elementos da diagonal principal. Traço é um número. É como determinante, é um número. O que eu chamo de traço, por exemplo, se isso aqui, né, é uma certa matriz A, nós vimos que o traço de A era o resultado da soma
dos elementos A e D. No item B, nos mandaram considerar, né, o conjunto de todas as matrizes 2 por 2 que possuem traço zero. Ora, dizer que tem traço zero é dizer que A mais D é igual a zero. Consequentemente, é dizer que D é igual a menos A. Né? E assim a gente monta o vetor genérico de W2. Se a gente for agora trabalhar com W2, o vetor genérico de W2 é algo do tipo AB, C e menos A. Né? Porque a gente deduziu que para estar em W2, D tem que ser igual a menos A. Então, todo elemento de W2, ou seja, o elemento genérico de W2, é uma coisa do tipo AB, C menos A. Claro que, né, eu só vou enxergar os geradores quando eu desmembrar esse elemento numa soma de 3 elementos, de tal maneira que eu possa colocar em evidência as variáveis. Né? E aí, lógico, né, eu vou chegar aqui e vou dizer, isso aqui será A, 0, 0, menos A, somado com 0, B, 0, 0, somado com 0, 0, C e 0. Na hora em que eu desmembrei o elemento genérico em 3, porque eu era obrigado realmente a desmembrar em 3, já que eu tinha 3 variáveis independentes, eu agora posso colocar em cada um dos elementos a variável em evidência. Né? Agora eu posso colocar a variável em evidência. Então, o que é que eu vou ter aqui? No primeiro elemento, eu vou ter 1, 0, 0 menos 1, o A vem para cá. No segundo elemento, 0, 1, 0, 0, o B vem para cá. E no terceiro e último, 0, 0, 1, 0, o C vem para cá. Com isso, eu estou acabando de enxergar o seguinte fato. Esse subespaço W2 de todas as matrizes cujo traço é zero dentro do espaço das matrizes 2 por 2, ele tem 3 geradores. O conjunto, né? O conjunto alfa 2 igual ao conjunto formado pelas matrizes 1, 0, 0 menos 1, 0, 1, 0, 0. E 0, 0, 1, 0. Esse conjunto gera W2. Esse conjunto gera W2. Para eu concluir que é base, muito fácil. Pego uma combinação linear, né? Pego uma combinação linear dos elementos
de alfa 2 e vou comprovar que a combinação linear igual ao vetor nulo me leva a concluir que, obrigatoriamente, cada matriz, cada escalar tem que ser zero. Então, para a gente não ficar escrevendo demais, vamos aqui aproveitar o que a gente já tem e comprovar que esse conjunto também é LI. Eu escreveria aqui a matriz nula. No outro membro, teria a combinação dos elementos de alfa 2. É evidente que essa combinação vai me levar... É só fazer o caminho de volta agora, né? Essa combinação vai me levar para A0, 0 menos A, mais 0B, 0, 0, e finalmente 0, 0, C e 0. O que é que nós vamos ter aqui? É evidente que teremos a conclusão de que cada escalar tem que ser zero. Cada escalar vai ter que ser zero. Vamos organizar para aproveitar espaço. E agora, escrever aqui à esquerda. Essa equação, vamos aproveitar e diminuir tudo o que já escrevemos. Só está diminuindo a última, porque as anteriores a gente já editou. O que acaba acontecendo é que aqui nós teremos, nesse membro da direita, aquele elemento genérico de W2, AB, C e menos A, e no outro membro, a matriz nula. É evidente que a única conclusão daqui, vamos conseguir espaço. É evidente que a única conclusão daqui é A igual a B igual a C igual a zero. Portanto, alfa 2 também é um conjunto LI, facilmente verificado. Então eu tenho alfa 2 gera e alfa 2 é LI. Acabamos de verificar que alfa 2 é LI. Portanto, temos que alfa 2 é uma base de W2. E claro, o espaço onde nós estamos tem dimensão 4. Então, mesmo que nós não tenhamos usado esse fato,
Mas é importante que a gente saiba, porque vai que a gente tenha cometido um erro, né? E encontrado para W2 a dimensão 5. Aí você veria que o resultado que você estava obtendo era um contrassenso, não é? Como é que você está num local que o todo tem dimensão 4, espaço das matrizes 2×2, e você encontrou uma parte dele que tem dimensão maior do que ele? Isso não faria o menor sentido, né? Então, uma vez que o nosso espaço é o espaço das matrizes 2×2, e uma vez que a gente sabe que esse espaço tem dimensão 4, quais eram as chances para a dimensão de W2? W2 não é o todo, então ou ele teria dimensão 3, ou ele teria dimensão 2, ou ele teria dimensão 1. Ele também não teria dimensão 0, porque ele não contém só a matriz nula. Ele contém muita gente, né? Então seria ou 1, ou 2, ou 3. Na verdade, né, W2 tem dimensão 3. Encontramos para W2 uma base com 3 elementos. Qualquer outra base de W2 também deverá ter 3 elementos. E esse número é justamente a dimensão de W2.